Boa noite, pessoal. Estamos aqui para a nossa live da semana, primeira delas. Lembrando que hoje a gente vai falar sobre as adaptações dos exercícios de Pilates para pacientes com limitação, certo? Então, eu abri uma caixinha de pergunta, deixei lá no meu stories e vou responder as dúvidas de vocês, certo? Boa noite a toda a galera que está chegando, sejam todos bem-vindos na live. E bora lá, pessoal, vão me falando de onde vocês falam. Eu tô um pouco rouca hoje, porque a gente teve curso no final de semana e o estúdio era bem grande, numa rua movimentada de São Paulo. Então eu tive que falar muito alto, o que acabou me deixando rouca. Mas bora lá. Boa noite, pessoal. Fala aí todo mundo que tá chegando. Boa noite, Sandrinha, tudo bem com você? Gustavo na área, falar do Rio de Janeiro. Quem tá aí, vai falando pra mim da onde vocês são. A Cláudia Santos é fisioterapeuta de Pernambuco. A Mimeira é de São Bernardo do Campo. A Dani é de São Paulo. Vivi Florencio, físio de Minas Gerais. Maísa Vieira, São José do Rio Preto. Boa noite, lindeza. Tinha parentes aí. Fala, Lu. Beijo grande pra você. Não comi a cebola que vocês mandaram eu comer. Não comi a cebola, cara, eu não tive coragem. Desculpa, né? Ai, cada professor tem um aluno que merece. Fala, filha Dari, tô melhor. A voz tá voltando, mas ainda tô com essa voz meio grossinha aqui. Boa noite, São Luís. Boa noite, Santos, Thaís. Quem mais tá aqui? Fabi, da Bahia. Seja bem-vinda, Fabi. A Lu fala de Friburgo, Rio de Janeiro. Juliana fala de São Paulo, aqui do meu ladinho. O André. Acho que é André. Boa noite, André. Bora lá, pessoal. Campina Grande, Paraíba, Rosali tá falando. Quem tá a primeira vez na minha live? Fala aí pra mim, por favor. Quem nunca assistiu uma live minha? Pra gente ir conversando. Deixa eu explicar pra vocês como funciona enquanto vocês vão colocando aí. Olha só. De Niterói, Rio de Janeiro, Cebolinha tacou aqui. Então, olha só. 9 horas em ponto, eu começo a despejar conteúdo. E hoje, a gente... Que bom, gratidão, Lu. E hoje, fala Brendinha. E hoje, a gente vai falar sobre como adaptar exercícios para alunos que têm mais limitações, né? No método Pilates. Eu vou passar algumas dicas de vetorizações de mola. Como... Alguém aí sabe me dizer boa noite, Valéria? Boa noite, Diana. Primeira vez, seja bem-vindo. De Guarapuava. Eu ainda não. Seja bem-vinda, Giovanni. Eu sei que é você. Eu sou a Michele do curso do mal. Acho que eu sei que é você. Quem mais poderia ter me mandado comer cebola, né? Só você, né, Mi? Boa noite, Gabizinha. Seja bem-vinda sempre. Jennifer. Boa noite, lindeza. Brendinha. Beijo, saudade de você. Boa noite, Londrina. Então, olha só. Como funciona? Eu entro um pouquinho antes. A gente vai conversando, trocando uma ideia aqui. Até vocês saírem. Chamar o amigo de vocês aqui nesse asa delta, neste avião. Né? E aí, 9 horas em ponto, eu começo a despejar conteúdo. De forma que, a partir das 9, eu encerro os comentários, tá? E vou pedir para vocês pegarem papel e caneta, para vocês marcarem as dúvidas, porque durante a live eu não vou estar interagindo com vocês, eu vou estar nos aparelhos de Pilates demonstrando algumas questões importantes para vocês, tá bom? E aí no final eu abro para as dúvidas finais de vocês. Lembrando que eu deixei uma caixinha de perguntas lá no direct. Direct é? Não, no stories. A pessoa tá ficando doida de tanta rede social que tem. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá no direct. E tem algumas questões que eu achei bem interessantes pra gente responder hoje, tá bom? E é baseado nisso que a live vai rolar, tá? Então
Então a gente vai falar de alunos que têm dificuldade em controlar o quadril, seja por qualquer patologia, mas alunos que têm dificuldade de controlar o quadril, como que a gente lida com eles no Pilates? Será que é preciso fazer uma liberação antes? Será que é preciso fazer alguma coisa? Ou a gente pode usar os próprios recursos do Pilates? É isso que a gente vai ver nessa live hoje. Fala, filha caçula, minha filha mais velha tá aí, sua irmã tá na live, viu, Lu? A outra pergunta é justamente da Lu. Como a gente manter a estabilização, não deixar a cabeça balançar na execução do The 100, como que a gente vai preparar esse corpo para construir um The 100 bem estruturado. Beleza, pessoal? Então, 9 horas em pontinho, a live tá muito legal, 100% prática. E aí, 9 em pontos. Quem já chamou os amigos? Fala aí pra mim, quem já chamou os amigos? Tô esperando. Quem já chamou os amigos para a live? Ninguém? Gustavo tá aqui falando que já chamou. Boa noite a galera que tá chegando, tá? Sejam todos bem-vindos. Quem tá pela primeira vez na sala, fica à vontade. Faz de conta que a casa é de vocês, que na verdade é, tá bom? Rosali tá aqui falando que já chamou também, gratidão. Fala, Leonorzinha, minha fadinha, você tá melhor? A Jane tá falando que já chamou também. A Cris tá falando que chamou. A Lu. Então, vocês estão esperando o quê para chamar o colega de vocês, o amigo de vocês? Li, até você tá querendo ser minha filha? Agora, assim não dá. Tô aqui, mames. O Renan, boa noite, Renan. Boa noite, você vai fazer ao vivo? Sim, a live é sempre ao vivo. Às 9 horas a gente começa. Daqui 5 minutinhos eu vou começar a falar e mandar conteúdo bacana para vocês. A Sandrinha tá aqui falando que já chamou também, a Ali tá rindo, obviamente, porque até ela quer ser minha filha. Aí você tem que conversar com a Dari, porque a Dari é minha filha mais velha, então tem que ver se ela abre mão do posto de primogênita. A Jennifer chamou, gratidão, Jennifer. Sejam todos bem-vindos. Então, olha só repetindo mais uma vez. Todo mundo que tá na sala, pega a caneta e pega um caderno, ok? Para anotar as dúvidas, certo? Pega uma caneta, pega um caderno, porque 9 horas eu vou começar a falar sobre quais principais adaptações em pacientes em alunos com limitações no Pilates, né? Então, a gente vai falar 2 questões, acho que mais questões, mas a gente vai falar principalmente como a gente regula a mola no Cadillac, que foi uma das perguntas da caixinha, né? Gratidão, Luana. Fica bem-vinda, seja bem-vinda, espero que você goste do conteúdo, tá? Então, quem aí sabe regular a mola, fala pra mim, quem aí sabe regular a alça móvel, tá? Do trapézio para o aluno. Quem aí sabe a altura que fica a alça, que devem sair as molas do trapézio para um exercício com membro superior, por exemplo. Boa noite, Adriana. Tomazinho, seja bem-vindo. Estarei em Portugal, hein, Tomás? Em Lisboa. Final desse ano, outubro, ministrando curso aí para vocês. Quem aí sabe, aprendeu na sua formação de Pilates, qual é a altura em que deve ficar a barra fixa do trapézio, tá? Para realizar um movimento de membro superior e de membro inferior. Quem aí sabe? Boa noite, Kátia. Tomás, em outubro, vou estar passando por Lisboa. Se quiser, eu te envio as informações no direct. Ali tá falando que não sabe. Então, hoje a gente vai comentar sobre tudo isso. Oba, a Jacilene tá falando outubro. Oba, mais uma de Portugal aqui. A altura dos ombros do aluno. Será, Ana? Boa, vamos ver, né? Renata Peixinho chegando agora. Gratidão, Tomás. Vou publicitar. Agradeço demais. Se você puder ajudar,
a compartilhar conhecimento aí para a galera de Portugal também e me levar aí para terras lusitanas. Então, olha só, pessoal, é como eu sempre falo, né? Repito a pergunta. Alguém sabe regular as molas do trapézio para fazer exercícios no membro superior ou para fazer exercícios nos membros inferiores? Alguém sabe? Adriane, adoro suas lives, obrigada pela ajuda. Ah, você, Adriane, prazer, Dri. Seja bem-vinda, tá bom? Alguém aí sabe? Bora lá. Vai ser uma das questões que a gente vai discutir. Outra questão que a gente vai discutir é a vetorização da mola do Cadillac, né? Do Cadillac para fazer um exercício de membro superior e a mola do Cadillac para fazer um exercício de membro inferior, né? Vocês sabem aonde deve ficar a mola, por que deve ficar a mola, qual a altura, né? Outra coisa que a gente vai discutir nessa aula, como a gente organizar o quadril, né? O aluno sentado na altura dos ombros, vamos ver. Como a gente estabilizar o quadril, aquele aluno que tem dor no quadril, ou que tem hiperlordose, ou que tem listese, né? Brasileira perdida em Portugal. Então, olha só. Paciente que tem listese. Pessoal de Portugal que ficou interessado na minha ida em Portugal, chama no direct que a gente passa as informações, tá? E espalha, galera. Espalha que eu tô chegando, tá bom? E avisando também a galera de Portugal e da Europa, agora a gente tem lives no segundo horário da semana, tá? Que é sexta-feira às 11 da manhã, tá? Então, sexta-feira às 11 da manhã a gente tem a segunda live da semana, que já tá rolando já há cerca de umas 3 ou 4 semanas, beleza? Então, bora lá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos oficialmente. A gente vai discutir algumas coisas bem interessantes na live de hoje. Na live de hoje, eu vou encerrar aqui os comentários, anotem com papel e caneta as dívidas também, mas as dúvidas de vocês, porque a gente vai discutir algumas coisas bem importantes que poucos cursos são falados, acaba sendo citado, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai discutir, que é uma das perguntas que ficou lá na caixinha para mim. Jana, como que eu sei a altura da mola do Cadillac? Né? Como eu regulo a altura da mola para realizar exercícios deitada e para realizar exercícios em pé fora do Cadillac, de braços e também para realizar exercícios de pernas com o aluno em decúbito dorsal. Então, bora lá. A gente vai agora pro Cadillac e a gente vai entender algumas questões que tem que estar bem organizadas quando a gente começa a executar um exercício de membro inferior. Primeira delas, tá? Quando o paciente está em decúbito dorsal, a gente tem que tomar muito cuidado com a mobilidade da coxa femoral. O aluno tem que ter uma boa mobilidade coxa-femoral, porque o quadril tem que estar estabilizado, tá? A tão famosa pelve neutra que todo mundo fala, tá? É o que a gente sempre discute e sempre questiona, né? A pelve neutra é a pelve neutra ideal para o aluno, não é a pelve neutra ideal para nós profissionais. A pelve neutra, ela é um trabalho de formiguinha que a gente faz a cada aula, tá? Construindo uma pelve neutra. O importante é que o nosso aluno, ele não sinta desconforto durante a aula. Imagina um lombálgico, imagina um paciente com listese, imagina um paciente que já tem um desconforto na lombar, né? A gente tem o ritmo lombopélvico, né? Quando a gente faz flexão de quadril e extensão do quadril. Então, o que acontece com esse ritmo lombopélvico quando a gente está deitado? Ele acontece da mesma maneira. Quando a gente faz extensão dos membros inferiores, se nós não tivermos uma boa estabilização de quadril e os músculos chaves para fazer essa estabilização de quadril, para não deixar ele ir para anterior, para antiversão ou para retroversão, né? Quem puxa o quadril para antiversão, né? O ilho-psoas, o quadríceps e o quadrado femoral em tensão, ok? E quem puxa para retroversão? Os retos do abdômen, a faixa abdominal, né?
e também os isquios tibiais. Então, olha só, quando a gente faz qualquer exercício de leg, né, no Cadillac, o que está acontecendo? É um exercício para ativação dos isquios tibiais e que vai estar trabalhando também quadríceps, mas que vai precisar também do abdômen para estabilizar esse quadril. E tem o ritmo lombopélvico. Como a gente controla o ritmo lombopélvico desse paciente? Vou dar algumas dicas desse aluno para vocês, beleza? Então, eu vou trazer aqui a câmera comigo. Show, pessoal. E primeiro vou dar uma dica aqui para vocês, ó, super interessante aqui para vocês. Primeira coisa que a gente tem que aprender quando a gente vai falar em Pilates. A altura da mola, tá? Para fazer um exercício em pé. Tava lá no direct, na caixinha de pergunta para mim, tá? Então, olha só. O final do mosquetão, onde vai a mola, tá? Deixa eu trazer bem pertinho aqui para vocês verem. Tem que estar bem próximo à altura do meu ombro. Olha lá. Tá? Final do mosquetão. Então, se eu desço a mola, se eu desço ele aqui, ó. Se eu desço ele aqui, olha só o que vai acontecer. Quando eu vou fazer um exercício de braço, tá? Por exemplo, quando eu for fazer um bíceps, né? Ou ele tá num vetor ruim, ó. Se eu for fazer um tríceps, eu também vou limitar o movimento, tá? Agora, se ele estiver na altura do meu ombro, olha a diferença que ele já faz. Aí sim, para realizar qualquer exercício de tríceps, tá? Olha o torque de movimento como muda, ó. Sem eu perder a tensão da mola. Quando chega aqui, eu ainda tô em contração. Ó, eu não perdi a contração aqui, ó. A mola não voltou totalmente, beleza? Então, a gente tem que posicionar o aluno de frente para o Cadillac, de forma que quando ele, se ele ficar aqui, ó, mais próximo, olha só. Quando ele volta, ele relaxa. E esse é o grande ganho do Pilates com relação aos exercícios de força com carga na mão. Seja ele com halter, tá? Com querobel, enfim, qualquer um desses acessórios. Por quê? Porque na volta a gente, conforme a amplitude de movimento percorre pelo nosso segmento, pelo nosso eixo, dependendo do movimento, pelo eixo, pelo grau de liberdade da articulação, o que acontece? Esta musculatura, tá? Em determinado momento, quando ficar a favor da gravidade, tá? A 90 graus, vai exercer 100% da carga. Mas quando estiver próximo à massa, um exercício de bíceps com o halter aqui, tá trabalhando muito pouco o tríceps, o bíceps aqui, ok? Mesma coisa, se eu tô com uma carga aqui fazendo um tríceps na academia, no clássico, né? Eu venho aqui, quando eu volto eu relaxo. Eu venho aqui, quando eu volto eu relaxo. No Pilates não. Eu tenho que dar uma distância nos pés do aluno para o aparelho. Ativar os pés, ok? Ativo os meus pés. Aciono a minha linha média, certo? Olha só. E aí sim, ó, aqui a mola já tá em tensão. E aqui eu começo a fazer. Quando eu volto, a mola não posso deixar que ela perca a tensão. Esse é o grande ganho do Pilates, com relação aos exercícios com halter. Beleza? Então, isso serve para qualquer exercício. Claro que isso aqui não é uma mola de braço, não é uma mola de perna, mas só para exemplificar para vocês, tá? Então, isso é quase que uma regra e esse é o grande benefício do Pilates com relação aos outros exercícios com carga resistida, beleza? Fixa. O potencial elástico da mola no Pilates nos dá um ganho muito grande. Quando a gente vai para deitado, Jana, o que acontece? A gente tem que ver, porque olha só, a medida é basicamente a mesma, tá? A altura do ombro. Porém, se o aluno tiver, se for do tipo longilíneo como eu sou, se o aluno tiver uma
morfologia diferente e ele não for tão longilíneo, tá? A gente tem que prestar atenção na vetorização da mola. Então se liga aqui comigo, eu sou longilíneo. A mesma distância, ok? Eu vou deitar aqui no trapézio. Vou posicionar meu pé numa alça. E vou posicionar meu pé em outra alça. Eu venho dar o leg. Bom, os braços, né? Ao longo da barra transversal, das barras transversais do trapézio, para quê? Para eu já gerar uma vetorização, uma conexão boa entre meu peito e os membros superiores, ok? E fecho cotovelo com cotovelo. O que está acontecendo aqui, ó? Vocês estão vendo a minha projeção torácica? Por quê? Porque eu já tenho que pôr tensão na mola. Se eu tiver muito aqui, ó, eu projeto o tórax. Isso aqui eu não posso deixar, é uma inversão torácica. Então eu tenho que descer, ok? Pra já dar uma tensão na mola. Ó, meu tórax ainda está projetado. Vou descer mais. E agora, olha só. A mola, quando eu abaixo, gente, acompanha por mim. Quando eu abaixo, a mola ela desce comigo. O que gera uma vetorização para próximo do final do trapézio. Olha lá. Ok? Mesma coisa nos legs e por aí vai. E eu tenho que trabalhar quem? Isquiotibiais. E na volta o controle excêntrico do quadríceps, ok? Ok, Jana. O que mais que eu tenho que prestar atenção? No quadril, ó. Eu não posso fazer isso e isso. Estou exagerando, tá? Isso. Isso, porque isso é o ritmo homopélvico, é normal acontecer. Mas no pilates a gente não pode permitir, então a pelve tem que ficar neutra, ok? Então a sínfise pública tem que ficar aproximadamente na altura da IAS. Tem muito aluno nosso que faz isso, ó. Conforme vai descendo, vai fazendo a hiperlordose, tá? Como a gente limita isso? A gente pode pôr um teraband aqui embaixo, um de cada lado, e pedir para o aluno não deixar o teraband escapar, ok? O que vai limitar bastante o movimento dele. A gente pode pôr a caixa do reformer aqui embaixo e limitar a extensão. Começa com uma extensão menor e volta. Começa uma extensão menor e volta. E assim a gente vai construindo o movimento, tá? Lembrando que quando os braços estão aqui, o que a gente tem que tomar cuidado é que não haja projeção torácica, ok? Agora, eu vejo muita gente, e não tá legal fazer isso, fazer os legs aqui, ó, com as molas muito altas. E aí o que acontece quando a gente faz com as molas muito altas? A gente dá um vetor não bom, tá? Um vetor que não ativa os extensores do quadril. Ou seja, não ativa os isquiotibiais. Olha o que vai acontecer aqui. Olha só. Da sensação, sabe aquela sensação que o aluno fala? Que a mola vai subir em direção às pernas? Por que isso acontece? Porque a vetorização está errada do movimento, ok? E aí é fácil até acontecer isso, ó. O movimento acontecer mais na lombar do que nos isquiotibiais. Por quê? Porque a vetorização está errada. Outra coisa que acontece, o aluno, para não deixar que a mola escape, acaba fazendo o quê? Estendendo muito o pé no limite de movimento, tentando fixar a alça de pé. Para aqueles alunos que têm cãibra, muita cãibra quando vai para a alça de pé, dá uma olhada se a mola está numa vetorização boa. Tá? Aqui parece que está ok, tá vendo? Mas não tá.
Olha onde está caindo o vetor de força quando eu estendo, ó. Olha quando eu volto, aqui em volta junto, se eu deixar. Meu bumbum, meu quadril sai fora, ó. Tá? Então, o vetor de força, olha, ele está caindo não na ponta do Cadillac, mas ele está caindo aqui, ó, bem próximo aos pés. E se eu soltar aqui, ó, a mola até me puxa para cima, tá? Isso é uma dica muito legal para vocês acertarem, dica de ouro, gente, para vocês acertarem a vetorização exata e também para vocês evitarem câimbras, enfim, nos pés e também acidentes da mola escapar, tá bom? Se precisar, limita, como eu falei, quem leva para antiversão e para retroversão e faz o ritmo lombopélvico na extensão do quadril e na flexão, são 4 músculos que trabalham em contraposição o tempo todo. São eles o reto do abdômen, o isquiotibial, ilio-psoas, tá? Quadrado lombar e quadríceps, ok? Se um desses músculos estiver com excesso de tensão, ou fraco, ou qualquer que seja, ou inflamado, ou com uma patologia, ou o aluno não tem a extensão boa do quadril, ou não tem uma flexão boa da coxa femoral, movimentos, por qualquer patologia que seja, por uma IFA, por qualquer coisa que seja, a tendência, a chance desse exercício ficar de uma forma que a gente não consiga atingir a vetorização boa para que ele tenha um bom estímulo para o músculo certo é muito grande, ok? Então, o acerto da mola é fundamental para que a gente possa executar um bom exercício no reforma, beleza? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Posição na mola, as vetorizações, se precisar limita a extensão, lembra que eu falei? Se precisar limite a extensão do seu aluno para trabalhar na pelve neutra. Lembra que eu falei, a gente, no início da live, né? A pelve neutra é uma construção. Aquela pelve que fica indo e voltando é normal, gente, é o ritmo lombopélvico. Todo mundo faz isso. O corpo foi treinado para fazer isso. Porque quando em pé, a gente tem um processo oscilatório na postura de hiperestação, ok? Mas quando deita, a gente tem que tirar essa... Não é tirar, mas dentro do Pilates, o que acontece? A gente tem que estar com o quadril estabilizado para fazer esse movimento, ok? O método prega isso. E como a gente faz isso? Vetorizando bem as molas ou limitando a extensão e construindo uma pelve neutra aula a aula, tá? Qual é o truque da pelve neutra, gente? Olha só, eu tô deitada aqui, ok? Lembra que eu falei que a pelve neutra, ela é a sínfise púbica, ok? Tem que estar na mesma altura da EAS. Show? Então, se eu tiver aqui, ó, se estiver mais alta a minha sínfise, eu estou em reto. Se estiver mais baixa a minha sínfise, eu estou em hiperlordose. Beleza? Então, a pelve neutra é isso aqui, mais ou menos. Tá? Porém, você pegar um paciente super, que tem uma lordose super, tá? Um super lordótico, tá? E falar para ele, olha, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar na pelve neutra. No primeiro dia de aula dele, e falar, olha, é a velha pergunta que eu sempre faço. Será que ele está com a pelve aqui porque ele quer ou porque ele não pode estar de outra maneira, né? Muito provavelmente porque ele não pode estar de outra maneira, ok? Então a gente vai trazer a pelve dele para o máximo que a gente conseguir dar neutra, ok? Aqui. Aí o nosso paciente vai falar o quê? Putz, doeu, Jane, e agora? E agora você passou do limite dele, da pelve neutra dele, para buscar o que a gente quer. E aí não é legal o aluno fazer aula com desconforto ou com dor. Então você fala assim, volta para onde é teu conforto. Ele fala, aqui é meu conforto, beleza. É onde dá para trabalhar hoje. Amanhã, quem sabe o conforto dele já vai estar aqui, porque a gente vai trabalhar a mobilidade do quadril, vai trabalhar a mobilidade de coluna, ok? Que é muito importante para conquistar essa pelve neutra. E depois, o que a gente vai fazer? No outro dia, quem sabe a gente já consegue daqui. E depois, nas outras sessões, a gente já consegue ir fazendo, trazendo a pelve neutra que a gente quer. E não só o que o aluno consegue fazer, de uma forma confortável e sem dor. Beleza? O que mais que eu esqueci? Exercícios de braço que a gente faz aqui. Deixa eu só trocar a mola, pessoal.
Então, olha só. Já deixei meio preparado aqui pra gente. Lembrando que as alças curtas são as alças de braço e as alças longas são as alças de perna, certo? Qual a diferença? Muita pela resistência, tá? Ó, vou baixar a altura do meu ombro e também para preservar a mola de vocês, gente, tá? Usar uma alça de braço. Usar uma alça de braço. Usar uma alça de braço. Uma mola. Peraí. Usar uma alça, uma mola de braço para fazer exercício de perna, gente, vai dar ruim. Tá? Então, aí, olha só, como eu tenho que sair com a vetorização aqui, ó, de novo, a 90 graus, já com uma tensãozinha na mola. Ok? E aí a gente começa a fazer todos os exercícios de construção, né? Levando o braço para longe, ok? Já começando a ativar os músculos da cintura escapular. Mas olha só a mola onde está. A 90 graus com o meu ombro, tá? E quando eu fizer a força de extensão de ombro, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo a vetorização, ó, exatamente a 45 graus, que é isso que deve ser feito no módulo paralelogramo quando a gente calcula vetor de Pitágoras. Foi puxado assim. Mas é 45 graus, olha só. Mesma coisa nos exercícios de perna, mesma coisa nos exercícios de braço. Então, vem dessa angulação aqui, ó, com a barra transversal, dá o quê? 45 graus. Beleza? Essa é a vetorização correta, tanto para exercícios de membro superior, como para exercícios de membro inferior. Show de bola? Então, já respondi a primeira dúvida, que era como a gente posicionar as molas no Cadillac e qual a altura das alças, né? A segunda pergunta era como trabalhar na pelve neutra. E agora eu vou responder para vocês como fixar, como treinar a cabeça, para que a cabeça pare de balançar no The 100. Gente, o The 100 é o primeiro exercício da série, né? O The 100, ele não é o exercício mais fácil, a gente já discutiu isso em outra live. O The 100, ele é o exercício, a série do Joseph não foi construída baseada na construção mecânica da dificuldade do exercício mais fácil para o mais difícil. E sim, os 7 iniciais do Match Pilates, o The 100 sendo o primeiro, são os 7 necessários para serem feitos todos os dias por todas as pessoas. Era assim que Joseph acreditava. Show? Então, olha só, quando a gente fala na construção do The 100, o The 100 ele não é um exercício mecânico simples de ser feito, ele é um exercício complexo. Então, com um aluno inicial, né, com um aluno com dor cervical, com um aluno que não tem ativação do abdômen, né, muitos músculos estão envolvidos no The 100, tá? Então, a gente começa a dicotomizar o movimento, a gente vai separar o movimento, ativar as vetorizações exatas a cada momento do movimento, ok? E como a gente vai fazer isso, a gente vai ver aqui agora. Então, olha só, eu vou começar a construir um The 100 no primeiro dia de aula, tá? O meu aluno, aqui, ó, os 2 pés apoiados no CAD, os 2 braços a 90 graus, os pés podem estar apoiados no estofado do mat, fazendo uma pressão contra o chão. É extremamente importante que a gente faça essa pressão contra o chão, tá? Aqui é o ponto fixo do movimento. E aí a gente vem, ó, mas ó, levando para longe o braço. E sem perder essa pressão dos calcanhares. Aqui a gente começa a construir o The 100, ok?
sempre levando, já dando comando para afastar os ombros, tá? Das orelhas. Não adianta a gente ficar o tempo todo abaixo o ombro, abaixo o ombro, abaixo o ombro, se a gente deixou o paciente criar esse vício motor quando ele começou a fazer a aula. Então, como a gente tira isso? Começando a aula, ok, de uma maneira boa, a gente pode fazer com os joelhos estendidos, tá? De novo, ponto de apoio calcanhar, de novo, ativação da mola, levando para longe. Levando para longe, levando para longe. Ok? Esse é o primeiro exercício de construção do The 100, tá? Que é diferente de ficar aqui, gente, ó. Tá? Eu vetorizo, ó. Eu crio uma conexão, que é a palavra da moda, eu canso de dizer, entre as minhas duas escápulas e minhas duas mãos num ponto fixo, que é a barra. E gera uma força circundante aqui, ó. E aqui eu trabalho. Cintura escapular, extensores de ombro, os flexores de forma excêntrica, ok? Aqui eu começo a construção do The 100. Depois, o The 100, ele volta para cá, ok? Com os pés flexionados ou com tabletop. Lembrando que o tabletop, gente, tabletop ele não é aqui, ele já tem ativação muscular e também não é aqui, ele tem ativação muscular, ok? 90 graus de coxa femoral, 90 graus de fêmur e tíbia. Tranquilo? Aciono a linha média, tá? Como que eu aciono a linha média? Preciso estar sempre com os pés juntos? Não. Posso acionar a linha média sozinha, de forma isométrica, tá? Se aqui, ó, tem uma mão entre minhas pernas, porque qual é a posição correta? Segundo o dedo do pé alinhado com a linha média da patela, aqui alinhado com o IES. É sempre esse ponto, ok? Então aqui é o meu ponto fixo, ativação, e aqui eu começo o movimento, ó. The 100. The 100. As pernas estão sendo levadas para longe. E olha, eu posso começar o The 100 aqui, ó. Depende do meu aluno, tá? Eu posso começar o The 100 e aí, conforme o meu aluno for demonstrando, for evoluindo na construção do movimento, eu vou abaixando os membros inferiores dele. Ok? Bom, depois a gente vem para cá, ó. E aí a gente começa a fazer o movimento da tirada da cervical. E aí a gente vem e já faz isso, ó. Mesmo movimento de braço. Já está treinado esse movimento de braço. Os calcanhares já estão treinados, fixos como ponto de apoio aqui, ó. A pessoa já sabe o movimento que eu quero. E aí a cervical, ela vai acompanhar, eu sempre gosto de falar, né? A impressão de um quadro, ó. Como se meus braços fossem a moldura do quadro e meu rosto, ele entra aqui, ó, como sendo o quadro. Então, olha lá. A gente vai fazer isso e desce. Quando eu volto, eu gero, deixo meu paciente, eu Janaína Cintas, deixo meu paciente fazer uma leve inclinação da cervical, experienciar esse movimento para o posicionamento espacial da cabeça. Achar o ponto mais confortável da calota craniana dele, para trabalhar com a lordose cervical em neutra. Não é legal trabalhar aqui, tá? A gente vai aumentar a pressão nos discos intervertebrais absurdamente. Isso tem várias pesquisas que falam, tá ok? Então eu gosto de trabalhar com as lordoses em neutra, não só com a pelve em neutra, mas com a lordose cervical também em neutra. E daí eu venho e começo, ó. Esse vai para longe e volto. Deixa ele experienciar. E aqui eu já vou dando conexão de esternocleidomastoideu com triangular de externo para chegar na musculatura do abdômen. Ó, só fazendo isso, vocês já percebam que já tem uma ativação no triangular do externo. Subo, volto.
aqui, ó. E aí eu trabalho aqui já com o enrolamento. Ok? Trabalho aqui. E depois eu começo a treinar as batidas. Tá? Eu vou construindo o movimento. Eu vou separando o movimento para reconstruí-lo depois. De uma forma concisa, com a musculatura exata acionada, com a musculatura profunda trabalhando, tá? E a superficial trabalhando de um modo gostoso, sem exigir nenhum tipo de trabalho forçado, sabe? Eu não gosto desses comandos do tipo, pelo menos na minha experiência clínica, os meus alunos fogem quando eu falo isso, ó, armada o tronco aqui, tá? Fica só aqui, você não pode afastar os ombros por nada, ok? E agora faça esse movimento. Ele tá tão preocupado em segurar aqui, ó, que ele acaba esquecendo o posicionamento da cabeça, ele acaba esquecendo os outros comandos, porque ele tá preocupado com esse único comando aqui. Então, se você deixar o movimento ser construído e ir fluindo no corpo do seu aluno, você vai perceber que o movimento vai sair de uma maneira muito mais limpa e vai ser construído de uma maneira muito mais eficaz e sem dor. Sendo que ele é um exercício, de novo, necessário. O tempo todo a gente tá de manhã, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz ao sair da cama é levantar a cabeça, como num The 100. Né? Por isso que Joseph fala que é um exercício necessário, tá? Então, pessoal, Pilates é detalhe. É como eu falo, Pilates, fisioterapia, faz anos que eu falo isso, é feito de detalhes. Se você não prestar atenção nesses detalhes, tá? Não tem como a gente aprimorar e evoluir esse aluno, ok? Eu vou abrir o chat agora e se tiver mais alguma dúvida, a gente vai conversar, beleza? Por que eu sou assim? Eu me pergunto. Tô com calor. Cheguei. Fui pegar alguma coisa pra prender o cabelo. Eita. Bora lá, pessoal. Vou liberar o chat pra vocês. Eu preciso do meu óculos, senão não enxergo nada. Bora lá. Dúvidas? Alguma dúvida, pessoal? Bora lá que eu tô aqui pra gente esclarecer as dúvidas de vocês agora no final. O que mais que vocês querem? O que mais de dicas de adaptação do exercício para alunos que têm dificuldade, de construção de exercício? O que mais que vocês têm dúvida nesse tipo de... Eu tentei montar essa live de uma forma para fugir do que vocês veem todo dia, tá? Que é o quê? O aluno tem encurtamento de isquiotibial, põe ele sentado na caixa para alinhar os isquios. Tá? Eu tentei fugir do óbvio. Eu tentei passar um conteúdo mais profundo para vocês. No seu curso de biomecânica você explica as posições da mola? Sim, Carla, esse módulo ainda vai ser regravado, tá bom? E a gente explico inclusive a mecânica dos aparelhos, tá bom? Como o Joseph pensou, para que servem as roldanas, tá? Para que servem as molas. Pessoas com sobrepeso. Jane, pessoas com sobrepeso, começa deitada sempre, tá? Ou começa sentada, ou começa em pé. Fica evitando de mudar de posição. Trabalha no conforto. Qual é a posição mais confortável para o seu aluno com sobrepeso? Eu tenho alunos que preferem trabalhar em pé, eu tenho alunos que preferem trabalhar na chair. A chair ajuda muito gestantes, tá? E pacientes com sobrepeso. Eu uso muito a chair para isso, tá? E, claro, a ideia é tirá-la do sobrepeso, mas a ideia é também transferir a responsabilidade para o aluno, Janiele, né? No seguinte sentido, de que se ele também não se ajudar, o Pilates sozinho não pode fazer grandes coisas, porque não é milagre, né? Nada que falam que é milagroso, a gente tem que desconfiar um pouco. Eu que agradeço. Existe dica que facilite o movimento? Como assim, Janiele? Jane, não entendi sua pergunta, tá, Janiele? Se você puder explicar melhor, eu agradeço. A Lu tá aqui falando, resumidamente, a posição das molas fica 90 graus com os braços e pernas? Sim, Lu.
e com já tensão na mola na saída do movimento, tá bom? Amei também a construção do exercício. Tem uma aluna com hérnia cervical. Sente dor quando faz exercício que você fez por último, sente muita tensão. Pilates e engenho do corpo, ó, a dica tá aqui, ó, tem que trabalhar muito aqui, ó, esse afastamento dos braços. Então deita ela na chair, decúbito dorsal e vai trabalhar só com a mola, não precisa de bastão, nada, a alça de mão, abaixa e leva o ombro para frente, desliza e volta. Apoiada no estofado do trapézio, leva o ombro à frente e volta. Muito para tirar essa tensão do trapézio, tá? E depois começa, leva o ombro para frente, leva a cervical e volta. Traz, leva o ombro para frente, gira a cervical para um outro, gira para o outro lado e volta, tá? Lembrando que não é a hérnia cervical que pode estar desencadeando a dor, tá bom? Você ensina o clássico contemporâneo. Fabrícia, para mim Pilates é Pilates. Eu ensino o que Joseph escreveu, tá? Baseado no que meus alunos precisam. Sempre contextualizando o que Joseph atendia. Atletas, e hoje em dia a gente atende pacientes com dor. Mas eu não mistifico o Pilates. Eu não misturo movimentos dentro do Pilates. Pilates para trabalhar com Pilates. Tá? Como você viu aqui, eu falando de um The 100. Só que não dá pra gente começar um The 100 do jeito que tá escrito no livro. Por quê? Porque o aluno vai ter dor cervical, porque o aluno chega pra gente com dor cervical. Beleza? Espero ter respondido sua pergunta, tá? Eu não gosto muito dessa separação do mundo do Pilates, o clássico, o contemporâneo, tá? Pra mim é Pilates, foi o único criador. E não tem porquê essa discussão e essa divisão entre nós, tá? Gratidão, Cíntia, minha filha, ok? No Pilates enfatizamos a força concêntrica e excêntrica sempre. Esse também é um dos ganhos do Pilates com relação aos outros exercícios, tá? Com carga fixa, por exemplo. O Pilates a gente vai na concentricidade, né? Quando eu tava fazendo o leg ali, né? O que eu tava fazendo? Eu estava usando os meus extensores de coxa femoral, mas eu também estava usando os meus quadríceps, os meus flexores de forma excêntrica para controlar o movimento. E por isso que ele é um método que melhora tanto o alongamento, porque é onde a gente mais coloca sarcômeros em série no músculo. A gente sabe que para ganhar alongamento a gente tem que adicionar sarcômeros. Para ganhar hipertrofia a gente tem que adicionar sarcômeros. A única diferença é que no alongamento a gente adiciona os sarcômeros em série. Na hipertrofia a gente adiciona os sarcômeros em paralelo, ok? Para aumentar a massa muscular no sentido longitudinal, no sentido transversal e no alongamento no sentido longitudinal. Essa é a única diferença. Então, para a gente ganhar essas mitocôndrias, esses sarcômeros, mitocôndrias não, fui longe agora, né? Todos esses sarcômeros é pra gente na força concêntrica, em grande amplitude de movimento. E o Pilates faz isso lindamente, tá bom? Bom, meu paciente com síndrome do túnel do carpo, queixa de dormência na mão nesse exercício, insiste ou faz sem as molas? Moema, olha só, paciente com síndrome do túnel do carpo, muitas vezes, paciente com síndrome do túnel do carpo que vem fazer Pilates, a gente fala da síndrome de double crush. A gente não pode esquecer do trajeto do meridiano. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que liberar pontos de tensão nas interfaces mecânicas. Então, a gente sabe que o mediano sai aqui alto da cervical alta, de C2 até C3, C4, ok? Então, a gente vai nas raízes emergenciais. A gente precisa mobilizar essas raízes emergenciais. A gente precisa ver se tem hipomobilidade nas raízes emergenciais do meridiano. Aí o meridiano ele desce, né? Sai dos cônodos posteriores da medula, ok? E aí ele vai descer. Próximo ponto onde a gente vai encontrar facilmente o meridiano é na incisura, tá? Do ângulo superior da clavícula, da escápula, perdão, tá? Então a gente tem uma depressão no ângulo superior aqui da escápula, que é onde o meridiano vai entrar. O mediano vai entrar, tá? E ele vai cruzar o plano do tronco de trás para frente para se juntar ao primeiro ramo do plexo braquial. Então, olha quanto ponto de compressão a gente pode ter ali. Não necessariamente a compressão está
no carpo, onde ele já virou o nervo ulnar e o nervo radial, tá? A gente tem que ter muito em mente qual é o caminho anatômico do meridiano, para a gente poder usar exercícios que possam liberar esse trajeto do mediano. Beleza, Moema? Engenheiro do corpo, valeu. Eli, eu que agradeço. A Dezinha, beijo. Contrologia é uma só, é isso aí, Lu. Ótimos, educativos. Obrigado, Renan. Boa noite, Jane. Você está sendo um referencial. Manoel, gratidão. Também penso assim, deixa salva, por favor. Quando trabalhamos com faixa elástica, também usamos a força concêntrica e excêntrica. Sim, a faixa elástica tem o mesmo princípio. Só que a faixa elástica, a gente tem que ter cuidado com a vetorização dela. Não é só pegar na mão e deixar em qualquer lugar, tá, Pedro? Boa noite a galera que tá chegando agora. E acho que é isso, né, galera? E aí, curtiram a live? Quem tava assistindo pela primeira vez gostou? Entenderam, gente? Como a biomecânica ajuda vocês? Como a biomecânica... A gente não pode negligenciar a biomecânica. Eu falei de biomecânica o tempo todo. Vetor de mola. Eu falei o tempo posicionamento, tá? Eu falei de angulação. Tudo isso é biomecânica. Só que não necessariamente a gente precisa aprender da maneira tão densa como a gente aprendeu na universidade. A gente pode aprender já com o Pilates, que é o que a gente faz, tá? O Pilates de vocês eu tenho certeza que é maravilhoso, mas pode ficar muito melhor se vocês acertarem alguns detalhes ligados à biomecânica, tá bom? Gente, live é sexta-feira, às 11 horas, beleza? Espero todos vocês. Gratidão, Cris. Cris, foi uma delícia te conhecer no curso domingo. Lembrando que a gente vai ter formação da metodologia hipopressiva de novo, dia 14 e 15 de maio. E todo dia eu tô subindo minha agenda dos cursos presencial para os stories. Beleza, gente? É sempre uma delícia o nosso passeio de terça, como eu costumo brincar, tá? E é sempre uma delícia estar com vocês. Um beijo grande e hoje a live foi mais curtinha por causa da minha voz, mas eu tenho certeza que o conteúdo foi top, que eu separei com todo carinho. Beleza? Beijo pra vocês. Tchau, amor. Tchau, amores.